Belém. Uma cidade antiga, envolta em mistérios que o tempo nunca conseguiu apagar. Dizem que lá, o sobrenatural não é lenda, é rotina. Nas estradas que cortam o Pará, já foram vistas mulheres pedindo ajuda em plena madrugada e desaparecendo no ar logo em seguida. Perto dali, um motoqueiro jurou ter encontrado uma menina chorando no meio da pista, que morreu para dentro da mata numa velocidade que nenhum ser humano conseguiria alcançar. E há também o caminhoneiro que, ao tentar adiantar a viagem, acabou sendo levado por uma luz que desceu do céu e reapareceu horas depois a quilômetros de onde estava, sem entender o que tinha acontecido. Essas histórias, vindas de gente simples, de quem vive o dia a dia das estradas e nos bairros antigos de Belém, formam um retrato assustador dessa cidade. Lá, o calor é pesado. O ar parece sempre parado e a sensação é de que o invisível caminha junto com a gente. Alguns dizem que é influência da floresta, outros que é um castigo antigo, coisa de alma penada que nunca encontrou descanso. O fato é que a cidade de Belém carrega algo diferente. Uma energia que mistura fé, medo e mistério. E hoje, nós vamos mergulhar nessas histórias que fazem de Belém, sem dúvida, a cidade mais assombrada do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Luciano S. Esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais e aqui estamos para mais um vídeo. Antes de começarmos, eu quero pedir a você que não é inscrito que faça sua inscrição e ative o sininho, pois assim você não perderá nenhum dos nossos vídeos. Depois da sua inscrição, assista o vídeo até o final. E se você gostar, só se você gostar, deixe o seu like, pois isso ajuda muito o nosso canal. Também aproveite para comentar aí embaixo de que cidade você está nos assistindo, pois é sempre bom pra gente conhecer você que está aí do outro lado. Na descrição do vídeo você encontra todas as nossas redes sociais e também todos os nossos contatos para onde você deve enviar a sua história, caso você queira que ela seja lida aqui no canal. Aí na tela você está vendo a nossa chave Pix, para caso você queira e possa colaborar para que o nosso projeto continue vivo. Lembrando que nós temos vídeos inéditos todos os dias às 8 da noite, dia sim dia não, ao meio-dia, aos sábados no nosso especial Sábado Aterrorizante, com 1 hora de histórias inéditas, reais e ao vivo. E no último domingo do mês, a nossa já tradicional coletânea Relatos da Madrugada, com os vídeos mais curtidos do canal. Agora, sem mais enrolação, põe seus fones de ouvido, apague as luzes e vamos para a história. A nossa primeira história de hoje vem, claro, da cidade de Belém, do Pará, que é o tema do nosso vídeo de hoje. Foi enviado pelo Samuel Benício e chama-se Os Fantasmas da BR-316. O Samuel nos conta. Boa noite a todos. Eu me chamo Samuel e eu sou da cidade de Belém, no Pará. Meus amigos, a BR-316, com extensão de mais de 2.000 quilômetros, começando em Belém do Pará e terminando em Maceió, Alagoas, é uma via bastante movimentada durante a luz do dia. Pela parte da noite, o movimento começa a cair nas áreas menos urbanizadas, em alguns pontos até mesmo sem refletor na via. O perímetro localizado entre Castanhal e Santa Maria, ambos no estado do Pará, já ocorreram vários acidentes e 2 pessoas que eu conheço já afirmaram ter visto coisas sobrenaturais na rodovia. Eu lembro como se fosse ontem a primeira vez que eu ouvi falar das histórias daquela parte da estrada. Aqui na região, todo mundo comenta que aquele trecho tem alguma coisa diferente. Quem mora por perto sabe que não é de hoje que acontecem acidentes estranhos ali, principalmente de madrugada. Eu mesmo, que já viajei tantas vezes por essa rodovia que eu já até perdi a conta, sempre tive um respeito enorme por ela. Ainda mais depois do que aconteceu comigo no início desse ano. Era uma madrugada de domingo, umas 4 da manhã mais ou menos. Eu tinha saído de Belém no sábado à noite para visitar uns parentes em Bragança.
Eu gosto de viajar nesse horário porque a estrada fica mais livre, mas naquele dia o clima estava meio pesado. A lua quase não aparecia, o céu estava encoberto e aquele trecho da BR parecia ainda mais escuro do que o normal. O farol do carro iluminava bem pouco além dos 20 metros à frente, e não tinha nenhum outro veículo indo ou vindo. Eu sempre passo devagar naquela parte depois do sítio Três Marias, porque tem umas curvas e a pista é muito irregular. Foi ali que eu comecei a sentir uma coisa estranha. Primeiro, uma sensação esquisita, tipo um arrepio que veio do nada. Eu liguei o rádio para ver se eu me distraía, mas o som chiava demais, como se tivesse muita interferência. E foi bem nesse momento que eu percebi uma figura parada no acostamento. De longe parecia uma mulher. Ela estava usando um vestido branco longo e ele parecia meio sujo, como se ela tivesse caído na lama. No começo eu pensei que fosse alguém pedindo ajuda, talvez uma pessoa que tivesse sofrido algum acidente, porque ela fazia um gesto com os braços, tipo me chamando. Eu diminuí a velocidade e eu cheguei a pensar em parar, mas quando o farol iluminou completamente, eu vi o rosto dela. Ele era pálido, muito pálido. O cabelo caía no rosto e quando ela levantou a cabeça, parecia que os olhos dela brilhavam, mas não de um jeito natural. Foi então que eu ouvi, muito claramente dentro da cabine, uma voz feminina dizendo: "Por favor, me ajude. Eu morri aqui." Luciano, eu não sei explicar a sensação que eu tive naquele instante. Foi como se o meu corpo todo travasse. Eu acelerei sem pensar, com o coração disparado e as mãos tremendo no volante. O carro parecia pesado, como se alguma coisa puxasse ele para trás. Eu só fui me acalmar uns 3 quilômetros depois, quando eu comecei a ver as primeiras luzes da área urbana. Eu parei num posto de gasolina em Capanema, pedi um café e fiquei uns minutos tentando processar o que tinha acontecido. Eu comentei com o frentista que eu vi uma mulher na beira da estrada e ele só balançou a cabeça e disse que eu não era o primeiro a falar disso. Ele me disse que há alguns meses um ciclista passou por lá de madrugada e viu a mesma coisa. Uma mulher de branco pedindo ajuda. Segundo ele, o rapaz ficou em choque e até desistiu de participar da competição no outro dia. Eu voltei para a estrada depois do café, mas desde então eu nunca mais consegui passar tranquilo por aquele trecho. E o pior é que quanto mais eu escutava as histórias do povo da região, mais parecia que o que eu vi naquela madrugada fazia parte de algo muito maior. Um conhecido meu, que é caminhoneiro, me contou que há alguns anos aconteceu um acidente grave exatamente naquele ponto. Um carro com uma família dentro capotou e a mulher que estava no banco do passageiro perdeu a vida na hora. Ele disse que muita gente acredita que é o espírito dela que aparece pedindo ajuda, como se ele ainda não tivesse entendido o que aconteceu. Mas o mais estranho de tudo foi o que aconteceu comigo cerca de 2 meses depois. Eu estava voltando de Bragança, dessa vez de moto. Eu saí bem cedo, umas 4 da manhã, para tentar chegar em Castanhal antes do sol nascer. Quando eu cheguei perto do mesmo trecho, eu já comecei a sentir aquele mesmo arrepio, como se alguém estivesse me observando. Eu tentei ignorar, mas poucos minutos depois, eu vi uma pessoa caída no meio da pista. Eu parei imediatamente pensando que fosse um atropelamento. Era uma menina. Ela devia ter uns 12 ou 13 anos, com um cabelo comprido e uma roupa simples, tipo um vestido de algodão claro. Ela levantou devagar e começou a chorar, dizendo que estava perdido e que os pais dela moravam em Bragança. Na hora eu pensei em colocar ela na garupa para levar até um posto policial, mas ela parecia muito assustada. Ela disse que estava com fome, então eu fui abrindo a mochila para pegar um pacote de biscoito que eu sempre carrego nas viagens. E foi aí que aconteceu uma coisa que até hoje eu não consigo entender. Luciano, assim que eu abri o zíper, ela simplesmente correu. Mas não foi uma corrida normal.
a menina disparou numa velocidade que não tem explicação, em linha reta, atravessando o mato do acostamento. Era impossível um ser humano correr daquele jeito. Eu fiquei alguns meses sem reação, olhando para o breu do matagal, tentando entender o que eu tinha acabado de ver. O som da mata parecia diferente, era um silêncio pesado e dava para ouvir um barulho de vento mesmo sem nenhuma árvore balançando. Eu montei de novo na moto e saí dali o mais rápido que eu pude. Quando eu cheguei em Capanema, eu parei em uma padaria e comentei por alto o que tinha acontecido. O dono me olhou sério e perguntou se foi perto da entrada de uma estrada vicinal que vai para uma antiga fazenda. Eu confirmei, e ele disse que naquela região, há muitos anos, uma menina desapareceu depois de um acidente de carro. A família dela era de Bragança. Ele me disse que procuraram por dias, mas nunca encontraram o corpo dela. Aquilo me arrepiou dos pés à cabeça, porque a menina que eu vi falava exatamente isso, que os pais dela eram de Bragança. Desde então, eu passei a evitar aquele trecho de madrugada, e eu já ouvi de outros motoristas relatos parecidos. Gente que vê vultos atravessando a pista, faróis que somem do nada, até vozes chamando pelo nome. Tem quem diga que vê uma mulher acenando na beira da estrada, e quando vai olhar, nunca tem ninguém. Uma vez, voltando de uma viagem com um amigo, eu resolvi contar tudo para ele. Ele é meio cético e não acredita nessas coisas, mas eu juro que o clima dentro do carro mudou assim que a gente se aproximou daquele trecho. O ar ficou pesado, a temperatura baixou e um cheiro estranho de terra molhada invadiu o carro, mesmo com os vidros fechados. Eu olhei para o lado e por um segundo, eu vi o reflexo de algo branco pelo retrovisor. Foi rápido, mas parecia o mesmo formato de uma pessoa de vestido longo. Eu não falei nada na hora, eu só continuei dirigindo. Quando passamos do ponto crítico, o cheiro sumiu e a temperatura voltou ao normal. Hoje, sempre que alguém comenta sobre a BR-316, especialmente entre Castanhal e Capanema, eu fico calado. Eu deixo o povo rir, brincar e duvidar, porque só quem viveu algo assim entende o medo que dá. Não é coisa da cabeça. Eu vi, eu senti, e até hoje quando eu passo por ali, parece que o ar muda. Eu não sei se o que eu vi foi o espírito da mulher do acidente, a menina desaparecida ou qualquer outra coisa que ficou presa naquele lugar. Mas uma coisa eu aprendi. Naquela estrada, principalmente de madrugada, o silêncio esconde muita coisa. E às vezes, o que parece um simples pedido de ajuda pode ser um chamado do outro mundo. Desde aquela noite, nunca mais eu viajei sozinho nesse horário. E se alguém me pede carona naquele trecho da BR, por mais inocente que pareça, eu prefiro acelerar e seguir em frente. Porque tem coisas que é melhor não parar para descobrir. Um grande abraço a todos. Assina Samuel Benício. Meu amigo Samuel, um grande abraço para você também e muito obrigado por você ter enviado a sua história para o canal. Continuando, meus amigos, a nossa segunda história, vinda da cidade de Belém, vem da Maria de Fátima Duarte. A história se chama O Anjo Negro. A Maria de Fátima nos conta. Boa noite, Luciano e todos os ouvintes. Eu nasci na cidade de Santa Bárbara do Pará, mas eu cresci em Belém, na capital, para onde a minha família se mudou quando eu tinha 4 anos. Desde pequena, eu escuto histórias sobre coisas estranhas que acontecem por aqui. Quem anda aqui sabe como a cidade tem um ar meio sombrio, principalmente de noite. Não é só pelas ruas antigas, pelas igrejas centenárias, pelos cemitérios no meio dos bairros. Não é. É porque tem uma energia diferente aqui. Um negócio que a gente não sabe explicar. Parece que as paredes e as árvores guardam segredos. Eu lembro bem que quando eu era criança,
minha mãe e minhas tias contavam histórias nas noites de chuva. Sempre caía aquele temporal típico daqui, com trovão e vento batendo nas janelas e a luz piscando. Era nessas horas que as conversas mais assustadoras surgiam. Uma delas, que mais me marcou, foi a do anjo negro. Eu a ouvi pela primeira vez sentada na cozinha, com a minha prima brincando de boneca no chão e o meu avô fumando um cigarro de palha no quintal. Essa história nunca saiu da minha cabeça. Dizem que aconteceu com uma mulher que foi morar na área do Tenoné, na periferia de Belém, perto da rodovia. Ela não era daqui, ela era do interior e queria uma vida mais tranquila para a filha dela, uma menininha chamada Sofia. Essa mulher, a quem eu vou chamar de Dona Lúcia, dizia que sonhava em ter uma casa no subúrbio, rodeada de árvores, longe do barulho do centro. Quando, finalmente, ela encontrou uma casa assim, ela achou que tinha achado um paraíso. A casa era antiga, cheia de janelas grandes, com um quintal enorme cheio de plantas. Pelas fotos que eu vi depois, parecia mesmo uma casa de novela, daquelas de madeira pintada de azul, com varanda. Ela disse que no começo foi tudo maravilhoso. A menina adorava o lugar, corria pelos corredores, brincava pelo jardim, e a Dona Lúcia, que era mãe solteira, sentiu que finalmente tinha dado um lar decente para a filha. A Sofia, que era meio tímida, começou a se soltar mais, a rir sozinha, a inventar brincadeiras. Era comum ouvir ela conversando sozinha no quarto, mas a mãe não achou estranho. Criança faz isso. Todo mundo já teve um amigo imaginário, não é? Mas com o tempo a coisa começou a mudar. A menina não só falava sozinha, como começou a dizer que tinha um anjo brincando com ela. A mãe até achou bonito no início. Pensou que era coisa da fé da filha, porque a Sofia sempre ia na catequese com a avó. Só que, quanto mais o tempo passava, mais a menina falava desse anjo. Ela dizia que ele era muito bonito, muito grande, e que às vezes ele cantava para ela. A Dona Lúcia começou a perceber uns sinais estranhos pela casa. As luzes piscavam, as coisas mudavam de lugar, o ar ficava pesado sem explicação. Sabe quando a gente sente que tem alguém olhando? Ela dizia que a casa parecia ter uma sombra dentro, mesmo durante o dia. Um dia, arrumando o quarto da filha, ela viu que a Bíblia infantil, que sempre ficava na cabeceira, estava aberta em um versículo sobre anjos caídos. Ela disse que não tinha aberto naquela página. Isso foi deixando ela muito nervosa. As noites foram ficando piores. A menina começou a ter pesadelos. Ela acordava gritando, dizendo que o anjo ia castigar ela. Os desenhos da Sofia, antes cheios de flores e casinhas, viraram monstros com asas enormes e sombras com olhos. A mãe tentava conversar, mas a menina ficava muda e tremendo. Teve uma noite que foi a gota d'água. A Dona Lúcia contou que acordou com a filha falando sozinha. Mas a voz da menina estava diferente. Não era mais aquela vozinha doce. Era meio arrastada e fria. Quando ela chegou na porta do quarto, ela disse que viu a filha sentada na cama, olhando fixo para um canto escuro. Ela perguntou o que era, e a menina disse baixinho que não queria fazer aquilo. A mãe entrou, a abraçou, mas sentiu que o corpo da menina estava gelado. Ela olhou para o canto e jurou que viu uma sombra mais escura do que o normal. Daí pra frente foi só desespero. A Sofia começou a chamar o anjo de outra coisa. Ele não é mais anjo, mãe. Ele é um demônio. A mãe contava que quando a menina dizia isso, o ar do quarto ficava quase irrespirável. A Dona Lúcia disse que chegou a gritar para o vazio, mandando aquela coisa deixar a filha em paz. E nessa hora, ela ouviu um sussurro baixo, tipo muitas vozes juntas falando algo que ela não entendia. Na última noite, a Dona Lúcia acordou com a menina chorando. Ela disse que correu para o quarto e viu a filha no chão tremendo e olhando para o mesmo canto.
De repente, ela disse que a Sofia levantou devagar como se estivesse em transe e falou com uma voz que não era dela. Mãe, agora já é tarde. A mãe disse que os olhos da filha ficaram escuros e suas pupilas sumiram. Ela tentou correr para pegar a menina, mas sentiu duas coisas geladas segurando seus pulsos, como se tivesse mãos invisíveis prendendo ela. Ela contou que a última coisa que ela viu foi a sombra do canto se mexendo, crescendo e se esticando para cima da menina, a envolvendo. E ela ouviu um riso estranho, não humano, antes de tudo escurecer. Meus amigos, quando a mulher acordou, ela estava no hospital. A casa estava vazia e sem nenhum sinal da filha. A polícia foi chamada, os vizinhos procuraram, mas ninguém achou nada. Até hoje a Sofia não apareceu. A mãe ficou marcada. Ela dizia que ainda ouvia a voz da filha nos sonhos, chamando de um lugar escuro onde o anjo a tinha levado. Essa história me marcou muito porque não era contada como uma história qualquer. Era contada com um peso, como um aviso. Em Belém, tem muita coisa antiga. Tem muito lugar que parece bonito por fora, mas que guarda muita coisa dentro. As pessoas daqui falam disso como se fosse normal. A gente cresce ouvindo sobre visagens, sobre encostos, sobre gente que faz promessa e não cumpre, sobre terreiro antigo que foi fechado e ficou amaldiçoado. Aqui é uma cidade linda, mas tem um lado sombrio que não dá para negar. Eu mesma, depois de grande, passei um tempo morando perto do Jurunas, num casarão antigo. Eu lembrava dessa história toda vez que a minha filha brincava sozinha no quarto. Eu não conseguia ouvir ela conversando sozinha, sem pensar na história da pobre da Sofia. As pessoas podem duvidar, achar que é exagero, mas quem é daqui sabe. Belém tem uma coisa que mistura religião, fé, promessas e um passado cheio de mistério. A gente ainda anda pela cidade de noite e sente que não está sozinho. Essa história do anjo negro é só uma entre tantas que circulam por aqui. E eu, que ouvi isso quando era criança, até hoje não consigo esquecer o jeito que a minha avó falava. Belém é linda, mas tem muita visagem. Respeita a visagem, que a visagem te respeita. Eu conto isso porque até hoje, quando eu passo por certas ruas antigas, eu sinto um arrepio. Não é medo comum. É um negócio que vem do fundo, como se alguma coisa estivesse só esperando você dar abertura. E eu sempre lembro da Dona Lúcia e da Sofia. Se essa história é verdade ou não, eu não sei. Mas a forma como essa história me foi contada, o jeito como a minha avó segurava o meu braço e os olhares sérios das pessoas, isso tudo me faz acreditar que ela aconteceu mesmo. Aqui no Pará, principalmente em Belém, as histórias sobrenaturais não são só histórias. Elas são parte do lugar e do ar que a gente respira. Esse foi o meu relato, meu amigo Luciano. Eu agradeço muito você ter lido ele no canal. Eu deixo aqui um abraço a você e a todos. Até uma próxima. Assina Maria de Fátima Duarte, da cidade de Belém. Minha amiga Maria de Fátima, muito obrigado por você ter enviado a sua história para o canal, tá bom? Eu é que te agradeço. E um grande abraço para você também, minha amiga. E fica com Deus. Meus amigos e minhas amigas, a nossa última história de hoje chama-se A Luz que Me Levou. E a pessoa que enviou pediu para não ser identificada. Então vamos lá. Luciano, eu nunca fui muito de acreditar nessas coisas de outro mundo, não. Eu sempre fui um homem de estrada, acostumado com o silêncio das madrugadas, com o breu do asfalto e com o ronco do caminhão me fazendo companhia. Mas o que aconteceu comigo naquela noite, olha, até hoje eu não sei explicar. E não é que eu não queira, é que realmente não tem explicação que caiba na cabeça da gente.
Foi em meados dos anos 90 e eu nunca mais fui o mesmo depois daquilo. Eu morava perto do bairro Campina, em Icoaraci. Naquele tempo tudo era muito mais sossegado, mas também muito mais sombrio, sabe? A gente cresceu ouvindo histórias de visagens, de luzes que aparecem no mato, de alma penada que caminha na beira da estrada. Belém sempre teve essa coisa meio pesada no ar. Parece que o sobrenatural aqui anda junto com a gente. Mas eu nunca tinha visto nada de verdade. Até naquela noite. Eu trabalhava com transporte de carga entre as cidades do interior e a capital, Belém. Era um frete longo e eu queria chegar mais cedo para poder folgar 2 dias. Então eu resolvi dirigir a noite toda. Era o costume de quem quer ganhar tempo, mas eu confesso que eu também gostava da solidão da estrada. Só o ronco do motor e o vento batendo no para-brisa. Aquele barulho que parece embalar a gente. Eu estava tranquilo, a pista era reta, deserta, e eu só via o feixe de luz dos faróis cortando a escuridão. Então, depois de um tempo, eu percebi uma luz piscando lá no horizonte. Eu pensei que fosse um avião pequeno. Aqui na região, às vezes dá para ver um ou outro passando, e eu nem dei muita importância. Eu continuei tocando o caminhão. Só que uns minutos depois, eu entrei numa curva e a luz sumiu. Eu fiquei até meio aliviado e achei que tinha sido coisa da minha cabeça, algum reflexo, sei lá. Mas quando eu voltei para uma reta longa, uns 7 quilômetros mais ou menos adiante, a luz reapareceu. Só que agora ela estava bem mais perto. E o jeito como ela se mexia não parecia um avião, não. Era uma luz branca, mas às vezes ficava meio azulada, piscando rápido, indo de um lado para o outro, como se estivesse me procurando. A primeira coisa que eu pensei foi que podia ser um helicóptero, mas não era, porque aquilo subia e descia com uma velocidade absurda e também não fazia barulho. O meu coração começou a disparar. Eu senti o estômago embrulhar, uma sensação muito ruim, sabe? Eu tentava não olhar, mas eu não conseguia. A luz vinha se aproximando, e cada vez que eu pisava mais fundo no acelerador, parecia que ela me acompanhava. Foi aí que eu percebi que não era uma só. Tinham várias. Umas pequenas, outras maiores, e todas girando em volta de um ponto central. E esse ponto parecia um objeto enorme, escuro, com um brilho meio metálico. Quando eu me dei conta, ele estava por cima do caminhão. Aí eu senti o barulho do motor mudar. O caminhão começou a perder força e de repente o motor morreu. Tudo ficou em silêncio. Nem grilo, nem vento, nada. Só um silêncio pesado daqueles que fazem a gente ouvir o próprio coração batendo dentro do peito. Eu tentei ligar o motor de novo, mas nada. O painel apagou, o rádio desligou e o farol simplesmente morreu. Eu fiquei ali parado com o volante firme nas mãos, tentando entender o que estava acontecendo. Foi quando o caminhão começou a tremer, de leve, como se alguma coisa puxasse ele de baixo. Meus amigos, eu juro por tudo que é sagrado. Eu tive a sensação de que o caminhão estava flutuando. Depois disso, eu não me lembro de muita coisa. Tudo ficou branco. Uma luz forte tomou conta de tudo e eu apaguei. Quando eu dei por mim, eu estava parado no acostamento, o motor ligado e o relógio do painel marcava quase 2 horas à frente do que era para ser. Mas o mais estranho é que eu estava a 1 quilômetro da cidade para onde eu estava indo. E pelo mapa ainda faltavam quase 250 quilômetros. É como se eu tivesse sido teletransportado, sei lá o nome disso. Eu não me lembro de ter dirigido até lá, nada. A última coisa que eu me lembro era só aquele clarão. Quando eu cheguei na cidade, eu fui direto para um posto. O pessoal percebeu que eu estava meio fora de mim e suando muito frio. Um colega me disse que parecia que eu tinha visto um fantasma. Dali me levaram ao médico
Me examinaram, tiraram sangue, olharam tudo e disseram que eu estava normal. Mas eu sabia que eu não estava. Tinha alguma coisa diferente em mim, dentro da minha cabeça. Era como se uma parte da noite tivesse sido apagada da minha memória. Eu dormia e acordava com flashes, imagens soltas, como homens de branco, mas não eram homens comuns. Eles pareciam vultos meio borrados, com os rostos cobertos. Eles iam até mim e pediam para eu sair do caminhão. Eu saí sem resistência e sem medo. Eu caminhei até uma coisa enorme e silenciosa e eu não senti barulho. Eu não senti vento, só uma leve pressão no corpo, como se eu estivesse flutuando. Eu me lembro que lá dentro tudo era branco. As paredes, o chão, até o ar parecia claro. Tinha uma sensação de calma, mas ao mesmo tempo de estranheza, como se eu estivesse dentro de um sonho. Eles me olhavam, mas não falavam nada. Eles só faziam gestos e eu entendia sem ouvir algum. Depois disso, tudo some da minha lembrança. Durante semanas, eu tentei entender o que aconteceu. Eu fui atrás de gente que estuda essas coisas, ufólogos, pessoal que fala de abdução, e todo mundo dizia a mesma coisa. Que o meu caso era um caso típico de abdução. E que provavelmente eu tinha sido levado, examinado e depois devolvido. Mas a parte que mais intrigava todo mundo era o tempo. Porque pela distância, eu devia ter demorado mais de 2 horas para chegar. E eu cheguei em questão de minutos. Isso ninguém conseguiu explicar. Depois desse dia, eu nunca mais consegui dormir direito. Cada vez que eu pegava estrada de noite, eu começava a suar frio. Às vezes, quando eu via uma luz distante, o meu coração já disparava. Eu precisei parar de dirigir por um tempo porque eu tinha medo de perder o controle. E sabe o que é pior? Até hoje, de vez em quando, eu acordo no meio da madrugada com aquela mesma sensação de clarão. É rápido, dura segundos, mas parece o mesmo tipo de luz. Já teve dia de eu acordar com o relógio marcando o horário que não fazia sentido, como se eu tivesse perdido alguns minutos. Muita gente duvidou, claro. Disseram que eu podia ter dormido ao volante, que era sonho, ilusão ou sei lá o quê. Mas eu conheço meu corpo. Eu sei quando eu estou acordado e naquela noite eu estava. O que aconteceu comigo não foi sonho, foi real, e eu sinto até hoje. E além disso, eu ainda não aprendi a dirigir caminhão dormindo na cabine. Aqui em Belém, o povo comenta muito sobre luzes estranhas. Tem pescador que já viu, tem gente que mora pro lado da mata que jura que já foi seguida por esses clarões. O pessoal chama de luz que persegue. Dizem que é espírito, dizem que é coisa do outro mundo. Eu não sei o que é. Eu só sei que depois daquela noite eu comecei a perceber o quanto essa cidade tem um lado que a gente não entende. O vento muda de repente, os bichos se calam e o ar fica pesado. Parece que tem coisa que anda entre a gente, mas a gente não vê. Hoje eu evito falar muito disso porque dá a impressão que a pessoa é doida. Mas tem hora que eu preciso botar pra fora. E quando eu lembro, eu sinto o mesmo arrepio na nuca, o mesmo peso no peito. E às vezes, quando a noite está muito parada e o céu sem nuvem, eu ainda vejo um brilho longe piscando devagar e me dá aquele gelo por dentro. O povo pode achar que é mentira, mas eu sei o que eu vivi. E se alguém me perguntar se eu acredito em vida fora da Terra, eu digo sem pensar 2 vezes. Eu acredito sim, porque eu vi. E não foi em filme, nem em sonho. E muito menos eu inventei essa história. Foi aqui mesmo, em Icoraci, onde eu moro. E quem não conhece Belém, sabe. Aqui, o sobrenatural é tão real quanto o calor que a gente sente todos os dias. Tenham todos uma ótima noite e muito obrigado pela atenção. Meu amigo, uma ótima noite para você também. E eu que agradeço por você ter enviado a sua história para o canal. Fica com Deus. Pessoal, chegamos ao fim do nosso vídeo de hoje.
Eu espero que todos tenham gostado, e se gostaram, já sabe, deixe seu like, pois isso ajuda muito o nosso canal. Se você quiser ver o seu nome aparecendo aqui do lado, considere se tornar membro do canal por apenas R$ 7,99 ao mês. Esse é um valor simbólico, mas que ajuda muito o nosso canal a continuar produzindo. O link para você se tornar membro está na descrição do vídeo e aqui embaixo, abaixo do título do canal. É só você clicar no botão Seja Membro e seguir as instruções. Então, meus amigos, continue por aqui, maratone o nosso conteúdo e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Como sempre, eu desejo uma vida longa e próspera a todos. Lembre-se que a gente tem um encontro marcado aqui, amanhã, às 8 da noite. Muito obrigado a todos e até a próxima história.